Bom, como eu falei, o Davi lhe chamou para fazer uma pregação. Aí, para quem não sabe, contextualizando, eu faço lives. Dei uma paradinha essas últimas sextas, porque a Rafa está fazendo CFC, aí ficou complicado, ela faz CFC à noite, eu fazia lives à noite. E aí eu jogo um jogo e vou pregando a palavra. É para jovens, adolescentes, é um pouquinho diferente. Aí ele falou, vai ter o culto de jovens, traz uma palavra, mais essa pegada que você faz, diferente. Falei, tá bom. Aí, para quem gosta de spoiler, eu já vim com um spoiler aqui, que eu tô com uma camisa do Star Wars. Se você ainda não percebeu, eu tô falando, tá? A camisa aqui é do Star Wars. E eu gosto muito de Star Wars. Eu fiz a minha esposa assistir Star Wars. E ela não conseguia assistir direito, aí eu insisti que achei um jeito de fazer ela assistir Star Wars. E ela conseguiu assistir. Agora, se você não gosta de Star Wars, não se preocupe. Não se preocupe, porque o Davi já viu a apresentação, eu vou contextualizar um pouquinho do que é, e a gente vai todo mundo andar na mesma página. Inclusive, eu até coloquei um spoiler, a Radassa já brigou comigo, e eu vou ter que pular esse spoiler aqui, porque, coitada, ela tomou o spoiler e não quero passar para mais gente, né? Eu achava que todo mundo sabia disso, mas tudo bem. O filme é de, sei lá quando, 1980 deve ser o primeiro. Achei que todo mundo já sabia, né? Não foi por aí, né? E quando veio como Guerra nas Estrelas, depois que ficou essa coisa do Star Wars. Como é que tá aí? Tá dando certo, Cadu? Não chegou? Tomando o convite aqui, a gente faz daquele jeito. Na hora do vídeo a gente vê o que a gente faz. Espera aí. Olha lá. Deu certo, né? Foi? Mas espera aí, deixa eu fazer diferente aqui. Coloca no modo... Aí, agora vai. Pode ir. Agora vamos sim. Então, o tema da palavra de hoje é luz e trevas. E aí vocês vão perceber que no universo de Star Wars tem a coisa da luz e das trevas, mas você já está puxando aí na sua memória que na Bíblia tem coisa de luz e trevas, não está não? Está puxando aí. Então, para a gente poder contextualizar um pouquinho, eu vou falar um pouco do universo de Star Wars. Para você que achava que é um filme futurístico, não, é um filme que se passa muito tempo atrás. Toda vez que começa o filme falar muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante. E aí, há muito tempo atrás, nessa galáxia muito distante, para a gente poder ficar todo mundo na mesma página, acontecia uma história, e o centro dessa história era sempre uma disputa social. E essa disputa social, cronologicamente, acontece o seguinte. Primeiro a gente vê uma república federativa, uma república que tinham em todas as galáxias, que eram várias galáxias, que tinham em vários planetas, tinha ali essa república, lutando contra um grupo que se junta, que é um grupo separatista, que quer acabar com a república, e que quer fazer as coisas do jeito deles. Aí vem guerras e guerras e guerras, e aí... Por isso que chama Star Wars, Guerras das Estrelas. E aí, os separatistas, de certa forma, eles ganham. Quando eles ganham, aparece, então, o primeiro Império Galáctico. Aí, o Império Galáctico, ele toma o poder, e aí surge um grupo, que é um grupo que quer a liberdade, é um grupo que quer trazer de volta a liberdade para a República e trazer de volta a República. E sempre entre esses lados tem os Jedis, que são do lado da luz, contra os Siths. E os Siths são do lado das trevas. Então os Jedis, eles são defensores da paz, eles são defensores da justiça, eles buscam a justiça, eles buscam aplicar a justiça, e usam sempre o poder do lado luminoso da força. Eu vou explicar o que é a força, você vai gostar também. E aí os inimigos deles, vamos dizer assim, são os Siths, que são aqueles que sempre vão controlar o lado sombrio, o lado negro da força, que é sempre associado a algo mais de raiva, de vingança, de querer mais poder, de ser mais egoísta. Está dando para perceber uma diferença boa aqui, né?
Então eu falei que ia explicar um pouco da força. O que é essa força em Star Wars? A força, no universo de Star Wars, ela é um campo de energia. Eles definem assim, um campo de energia. E é um campo de energia onde todas as vidas estão ligadas. Todas as vidas se comunicam com esse campo de energia, com essa força. Todo mundo tem uma ligação com a força. E, de certa forma, eles falam que a força está em todos, que a força está na célula de cada um. Então, a força está em todo mundo. Aí a questão é, eu vou olhar para a força e usar a luz do lado da força, ou eu vou tentar dobrar tudo isso e fazer o mal com a força, né? Então os Jedi, eles costumam sempre tentar fazer algo bom com a força. Esse aqui eu vou pular. Pulei, Radassa. Não deu tempo, tá? Se vocês viram, ignorem. Esse era o spoiler. Então, dentro do universo de Star Wars tem uma república contra um grupo separatista. Depois vem o Império contra aqueles que querem trazer de volta a liberdade. A luz contra as trevas. A luz contra as trevas. Os Jedi do lado da luz e os Siths do lado das trevas. Os Jedi, eles sempre vão ter características muito interessantes. Eles são humildes, eles são pacíficos, eles são serenos, eles buscam a sabedoria, eles agem com benevolência, eles querem o bem de todos, eles não são egoístas. Em contrapartida, os Siths, que estão do lado sombrio da força, eles são orgulhosos, eles estão sempre buscando destruir, eles estão sempre com muita raiva, usando a raiva a seu favor, eles querem cada vez mais poder e poder para si, e eles são egoístas, porque eles querem estar no poder, eles governar, eles estarem à frente. Mas a pregação de hoje não é sobre Star Wars. A gente ainda vai ter como base a Bíblia. Star Wars é só para a gente poder contextualizar um pouquinho. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura que está em 1 Pedro 2:9, que vai ser o texto base para a gente hoje. 1 Pedro 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fiz toda essa contextualização para a gente poder pensar o seguinte: no universo de Star Wars existe a força, e a força está em todos, está na célula de cada um. Vamos fazer o seguinte: pensa em alguém que está em todos. Nós, cristãos, nós sabemos quem está em todos. Quem está em todos? Quem? Quem está em todo mundo? Deus. Deus está em todos? Deus está em vocês, não está? Deus está em mim, não está em vocês? Jesus? Jesus está em todos? Jesus está em todos, não está? O Espírito Santo está em cada um de nós? Então vamos dizer assim: o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus está em cada um de nós. Deus está em cada um de nós. Tudo foi feito por meio de Jesus. Jesus criou todas as coisas. Não foi isso? Não é isso que a gente vê na Bíblia? Deus cria todas as coisas com Jesus ao seu lado. A Bíblia diz lá em João, lá no comecinho, e eu gosto muito do comecinho de João. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então a gente vai agora começar a puxar essa coisa de Star Wars para o que a gente entende de cristianismo. Por quê? Porque, na verdade, o autor de Star Wars, caso você não saiba, ele usou muito o cristianismo para criar Star Wars. E você vai ver como tem muita relação. A primeira coisa, dessa coisa da força, é que você já deve ter visto muito fã de Star Wars falar assim: que a força esteja com você. Já viram, não viram? Que a força esteja com você. É muito parecido com uma coisa que a gente fala, né?
Que Deus esteja com você, vai com Deus, Deus te abençoe, não é isso? Que Deus esteja com você. Toda vez que eu começo o culto, eu falo alguma coisa do tipo, paz seja convosco, Deus seja contigo, alguma coisa do tipo, não é? Então, que a força esteja com você, Deus esteja com você. E aí a gente vai ver que no universo de Star Wars tem a luz e tem as trevas. E na Bíblia também tem a luz e tem as trevas. A gente vai ver que Jesus era o Verbo que se fez carne. Jesus estava com Deus quando tudo foi criado. E ele se fez carne. E veio como o quê? Como luz. Ele veio como luz. Jesus fala, eu sou a luz. Não é isso? E aí a gente vai perceber que no universo de Star Wars tem a força, que está em todos. E que pra gente tem Deus, que está em todos. Que no universo de Star Wars tem os Jedi, que estão do lado da luz. E tem os discípulos de Jesus, que estão do lado da luz. Jesus é a luz. E quando a gente fala que Jesus é a luz que veio ao mundo, que Jesus é a luz que veio, que Jesus é aquele que era o Verbo, se fez carne e veio trazer luz ao mundo, ele veio em um mundo onde estava com trevas, onde a trevas estava lá, e veio trazer luz, e veio fazer discípulos, para que os discípulos também pudessem levar as luzes. Todos nós devemos ser sal e luz. Não é isso que a gente entende da Bíblia? Aí a gente começa a pensar o seguinte: Jesus então veio e formou discípulos. E aí a gente vai começar a entender por que Jesus formou discípulos. Os Jedi tinham discípulos. Para quem não conhece Star Wars, quando você está aprendendo o que é ser um Jedi, você é um padawan, você é um aprendiz de um Jedi. E aí aqueles que têm aquela trancinha assim, não sei se vocês já viram, que tem uma trancinha no cabelo, eles são padawans, eles são discípulos. Jesus também veio e formou discípulos. E nós somos discípulos de Jesus. E olha só que interessante, eu vou trazer bastante texto bíblico, porque como eu falei de Star Wars, então eu vou falar, vou puxar bastante a Bíblia, que senão vão falar que eu só estou viajando na maionese. Não, vocês vão ver que está tudo na Bíblia. João 8. Caiu? Vamos lá. Deu? Aceitei. Foi? Então, peraí, manda de novo. Tá indo? Manda aí o convite. Não está chegando aqui, não. Foi? Vai, última vez. Senão a gente dá outro jeito. Não foi? É que aí não vai ter apresentação lá. Tem que ser de lá para cá. Lucas, você consegue mandar o convite aí? Por favor. Primeiro. Isso. Tem que ser esse, acho. É? Que ele não estava indo. Aí. Eu vou continuando enquanto isso. Bom, em João 8,12 diz assim:
De novo, Jesus lhes falou dizendo, Jesus falando com uma multidão. E aí Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz na sua vida. Nós somos discípulos de Jesus. E quando nós andamos com Jesus, nós temos a luz em nós. É isso que Jesus está dizendo. Se a gente olha para o Star Wars, os Jedi são aqueles que estão sempre do lado da luz. Os Jedi sempre estando do lado da luz, eles estão sempre conectados com a força, de acordo com a vontade da luz. Vamos lá, agora vai. Só um minuto. Cadu, eu vou te passar a apresentação, você passa daí. Vou te passar no WhatsApp, tá? Conseguiu? Foi? Então vamos lá. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Então a gente consegue entender que quando a gente fala, ó, nós somos discípulos de Jesus, nós estamos com Jesus, Jesus está em nós, a luz está em nós. Quando a gente está no mundo, que o mundo está nas trevas, mas Jesus está em nós, a luz resplandece. Jesus resplandece. Então muda aí. Então nós somos discípulos de Jesus e nós somos chamados na Bíblia de filhos da luz. Por que nós somos chamados de filhos da luz? Porque Jesus é a luz, nós como os discípulos, nós nos espelhamos em Jesus. Quando a gente se espelha em Jesus, a gente começa a fazer as coisas que Jesus faria. Eu sempre gosto de falar daquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Nós como discípulos de Jesus, sempre temos que pensar, ó, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? E aí a gente faz o que Jesus faria. Isso é se espelhar em Jesus. Quando a gente se espelha em Jesus, quando nós somos discípulos de Jesus, nós somos a luz no mundo. Pode pular. Então nós somos chamados de filhos da luz. Lá em Lucas 16:8. Jesus se refere a nós, discípulos, como aqueles que são filhos da luz. Não custa lembrar que Jesus falou, ó, eu sou a luz. Por isso que Jesus, quando se refere a seus discípulos como filhos da luz, ele está falando também, olha, eu sou a luz, Deus é a luz, vocês são filhos de Deus, somos todos nós, irmãos, filhos de Deus, todos nós somos luz, nós somos filhos da luz. Nós devemos então levar a luz para outras pessoas. Pula aí, para a próxima. Em Efésios 5:8 diz assim, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então Paulo está falando, olha só, vocês viviam nas trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Nós, quando somos discípulos de Jesus, nós então deixamos as trevas e deixamos que a luz esteja em nós, que Jesus esteja em nós. E assim nós temos que viver conforme aquilo que nós aprendemos. A gente vem para a escola dominical e aprende o que Jesus faria, e aprende o que aqueles que Deus chamou faria, e a gente vai fazendo igual. E aí assim a gente vai se tornando discípulo de Jesus. E sendo então discípulo de Jesus, cada vez mais a gente se assemelha a Jesus, se assemelha a Deus, e nós começamos a levar então a luz ao mundo. De novo, pensando no universo de Star Wars, existia então ali no universo de Star Wars uma luta da luz contra as trevas. E aí nessa luta de luz contra as trevas, existia sempre guerras, batalhas. Nós temos batalhas? Vocês acham que nós temos batalhas
Pula aí para o próximo, fazendo um favor. Olha só, existe também na Bíblia os filhos das trevas. Existe também na Bíblia as trevas. E a Bíblia vai dizer para a gente que o mundo escolheu permanecer nas trevas. É isso que está lá em João 3, 19 a 21. Jesus falando isso. Jesus, em uma conversa com Nicodemos, ele diz: olha, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ok, vamos pensar um pouquinho. O mundo, Jesus falando para Nicodemos: olha, o mundo escolheu ficar nas trevas. O mundo escolheu ficar nas trevas. E aí, pensando um pouquinho para nós, cristãos, a nossa luta é contra os filhos das trevas? Pensa um pouquinho. Os filhos das trevas são aqueles que estão no mundo. Nossa luta é contra aqueles que estão no mundo? Nossa luta é contra aqueles que não estão fazendo a vontade de Jesus? O que você acha? Nossa luta é contra aqueles que não estão fazendo aquilo que Jesus ensinou? Será? Eu acho que essa é a maior diferença entre o que Jesus ensina e o universo de Star Wars. Porque no universo de Star Wars, os Jedi, que estavam na luz, estão sempre lutando contra os Siths, que estavam nas trevas. Mas nós, que somos filhos da luz, não lutamos contra os filhos das trevas. Nós não lutamos contra o mundo que está nas trevas. E eu vou explicar para vocês o porquê não. Passa aí a próxima para mim, fazendo um favor. E a gente vai começar a ver agora qual que é a nossa missão. Qual você acha que é a sua missão? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Qual é a sua missão? Como alguém que é chamado por Deus, como alguém que conhece a Jesus e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, qual é a sua missão? Qual você acha que é a sua missão? Pula aí para a próxima. Mais um texto bíblico. Lá em Efésios 6, 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós, como filhos da luz, temos uma missão, e não é lutar diretamente contra aqueles que não são filhos da luz. Aqueles que não são filhos da luz não são ainda, por um motivo. Pode ser que porque eles não conheceram ainda a luz. Pode ser que eles já tenham conhecido, mas se desviaram e voltaram para o mundo de trevas. Mas perceba que tem uma ação espiritual na vida dessa pessoa, que leva ela para as trevas, que puxa ela para as trevas. A nossa missão, como filhos da luz, é levar a luz. Simplesmente isso. A gente vem aqui na igreja, vive entre irmãos, aprende o que Jesus ensinou, aprende os valores cristãos, conforme a pastora trouxe nas últimas pregações, aprende as virtudes de um cristão. Para quê? Para ficar só entre a gente? É para a gente fazer a diferença lá fora, não é? Existe um mundo que está nas trevas. Existe um mundo que está nas trevas. E você é filho da luz. Você é filho da luz. E sua missão é levar a luz. Pula aí, que eu quero passar um vídeo para vocês. Travou? Travou bem na parte do vídeo. Então eu vou só comentar. Esse ano saiu uma série nova de Star Wars
E a Rafa, coitada, ela teve que aguentar eu falando dessa série o tempo inteiro, né? Isso que teve só 6 episódios, mas tudo bem. E aí saiu essa série nova, que é de um personagem importante. Não sei quem conhece, para quem conhece eu vou falar. É um personagem chamado Obi-Wan Kenobi. E aí a série chamava Obi-Wan. E esse personagem, ele é um Jedi muito importante. Ou seja, ele é alguém que está no lado da luz. E aí, para que a gente possa entender, eu falei que teve guerras e guerras e guerras. Teve uma guerra, chamada Guerras Clônicas, e aí a República perdeu essa guerra. E todos aqueles que sobraram, que eram Jedi, foram pouquíssimos, eles têm que se esconder, porque eles estão sendo perseguidos. E aí surge um grupo que vai perseguir esses Jedi. E esse grupo tem um cara que fala uma fala, que ele diz, né, uma coisa muito interessante, ele fala assim: é muito fácil seguir um Jedi, porque o Jedi, ele deixa um rastro de boas ações por onde quer que ele passa. E aí é só você buscar o rastro de boas ações e você vai encontrar o Jedi. E aí eu estava assistindo o trailer dessa série e falei: caraca, é assim que os cristãos deviam ser. Eu vou repetir, ele fala assim: é muito fácil você encontrar um Jedi, porque os Jedi deixam um rastro de bondade por onde quer que eles passam. Ele quis dizer assim: não importa aonde o Jedi vai, ele não consegue ficar quietinho na dele. Ele vai querer ajudar alguém, ele vai mostrar a força dele, ele vai fazer alguma coisa, e não vai ficar parado. Aí eu falei: é isso. O cristão devia ser assim. Devia ser muito fácil achar um cristão. Como que eu vou achar um cristão? Achar um rastro de bondade. Onde tiver boas ações, ali está um cristão. Quando a gente vê no universo de Star Wars, então, tem um cara que está perseguindo ali os Jedi, e ele diz: olha, para achar um Jedi é muito fácil. Porque o Jedi, ele está sempre fazendo aquilo que é bom e ajudando os outros. Você é filho da luz. A sua missão é fazer boas ações no mundo que está em trevas. A sua missão é ser embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Não é ficar na igreja, não é ficar aqui no banco, não é receber a luz e ficar aqui dentro. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Você foi chamado como filho da luz para levar a luz ao mundo, para fazer boas ações em um mundo que está em trevas. E aí, quando nós sairmos daqui levando luz, nós vamos deixar um rastro de luz. E as pessoas vão saber que existe um lugar, que existem lugares onde pessoas receberam luz, receberam boas ações e estão levando boas ações. Percebeu qual que é a principal conexão entre os cristãos e os Jedis? Os Jedis, eles estão acima de tudo, querendo justiça, querendo levar a luz. Nós, cristãos, temos que querer, acima de tudo, fazer boas ações, querer levar luz ao mundo. Voltou. Passa mais um aí para mim. Tem um texto em 2 Coríntios 5:20 que diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Seja embaixador de Cristo. É para isso que você foi chamado. Passa mais um. A nossa missão é anunciar as boas novas. Deus te escolheu, te chamou especialmente por um motivo, por uma característica sua. E é essa característica que Deus quer usar para levar luz ao mundo. Jesus disse: a condenação é essa, o mundo está em trevas. A condenação é essa, o mundo está em trevas. Nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, somos aqueles que foram chamados para anunciar que existe luz, que existe esperança. Passa mais um para a gente só relembrar aquele texto que eu puxei primeiro, de 1 Pedro 2,9.
eu até destaquei, para que fique bem claro. Olha só, vocês, porém, são geração eleita. Tem bastante gente que sabe esse daqui decora, hein? Eu aposto que a pastora sabe decorar esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ó, presta atenção. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua missão? Anunciar que alguém te tirou das trevas para as luzes. Que alguém te tirou de um mundo perdido, de dor, de sofrimento, para a luz. Alguém te chamou para a luz. Para a gente poder concluir, refletindo então sobre tudo que a gente viu hoje, a gente viu que no universo de Star Wars tem a luz e as trevas. E eu puxei só algumas coisinhas que o autor ele se inspirou. Mas só para vocês terem noção, dentro do universo de Star Wars tem um personagem que ele cria ali, que ele é gerado pela própria força. E esse que é gerado pela própria força é aquele que traria equilíbrio. É cristianismo puro isso. O cara se inspirou totalmente em Jesus, gerado do próprio Deus. Gerado do próprio Deus. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber o resultado, mas presta atenção no que Deus tem para você. Deus tem para você hoje o seguinte recado: não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, você foi chamado por Deus para levar luz. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo disso, sabendo que a sua missão é levar luz, que a sua missão é falar para as pessoas de Jesus, falar para as pessoas de Deus. Existem pessoas que estão nas trevas e que precisam que você leve essa esperança, essas boas novas, que leve essa luz. Eu concluo então essa palavra pedindo que você esteja orando comigo um pouquinho, para que a gente tenha um pouco da audácia que os Jedi tinham, de ir e lutar. Mas a gente sabe agora que a nossa luta não é contra aqueles que estão nas trevas, mas contra o diabo, que está controlando o mundo de trevas. Fecha seus olhos um pouquinho, abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando a sermos embaixadores do Teu Filho Jesus. Que o Senhor esteja, Pai, nos ajudando a levarmos luz ao mundo que está em trevas, um mundo onde Satanás tem comandado, onde as trevas estão prevalecendo. Mas nós sabemos que onde nós estivermos, a luz será mais forte. Por isso que o Senhor nos dê, Pai, a ousadia de deixarmos um rastro de bondade onde quer que a gente ande, para que as pessoas saibam que mesmo em um mundo de trevas, ainda existe esperança, ainda existe luz, existe alguém especial que nos chamou, que nos dá esperança, que nos dá força e que nos protege. Deus, que o Senhor esteja sempre nos dando a ousadia, nos dando a sabedoria de sermos embaixadores do Teu reino. É assim que eu oro, pedindo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém.